Altair Pereira, com teimosia e coragem, para o nosso encontro de fim de madrugada e início de manhã aqui na PAN Web 5h30, onde nós vamos dar início à nossa aula aqui na Escola do Velho Cascudo, aula 4 do novo projeto, aula 1051 das minhas redes sociais, que eu venho publicando desde 2012. Bom, eu vou começar comentando sobre a aula de ontem e dizendo a vocês que o que aconteceu na aula de ontem, vocês devem ter percebido, eu gravei uns 25 minutos de aula e o vídeo foi interrompido, eu acredito que por uma falta técnica minha, derrubou na área, né? Mas não foi pênalti, porque tinha 10 minutos, quando eu consegui salvar aquele vídeo. Já era tarde, eu tinha brigado aqui com o software, com o OBS Studio o dia inteiro, então eu decidi colocar a aula no ar, né, que elas ainda estão sendo gravadas, porque eu estou treinando aqui para poder conseguir melhorar, né, a minha performance, a fluidez dessas nossas aulas. Enfim, eu estou começando, né? Então, todo início é difícil. A gente, quando começa a andar, cai muitas vezes, mas o importante é não desistir, e eu não desisto. E o importante é aprender a tomar decisões, e isso eu sei fazer. Sem a aula de vocês ontem, vocês não ficaram. Vocês não tiveram a aula integral, né, dos 25 minutos, que, aliás, o que vocês perderam estava muito importante, muito especial, e para vocês terem acesso, basta vocês irem lá no altair1957.blogspot.com e imprimir lá. A aula ela é publicada nesse canal que eu acabei de informar. E, aliás, aproveita, se inscreve lá também no Blogger e vamos lá, vamos crescer juntos. Quem sabe em algum momento aí nós não acabamos até, né, nos tornando sócios e para tocar essa vida para frente, porque nessa aula de hoje, por exemplo, do nosso treinamento, do nosso curso, Nunca é Tarde para Começar, nós vamos falar sobre a aula 4, Aprenda Mais para reconhecer o momento certo, o momento de mudar geral. Bom, aqui na Escola do Velho Cascudo, conforme você sabe, a escola ela tem o objetivo de falar sobre empreendedorismo, sobre mercado, sobre gestão, sobre marketing e sobre vendas. Essas aulas iniciais, elas ainda nós estamos tratando pouco desse tipo de assunto, porque esse primeiro módulo, vamos chamar assim, das aulas, nós estamos falando, eu estou lendo o livro Nunca é Hora de Parar, do David Goggins, né? Eu não quero ficar dando spoiler do livro, porque eu gostaria que vocês lessem o livro, porque o livro é um espetáculo de livro e, né, ajuda para que a gente aprenda a destravar, aprenda a desenvolver o nosso potencial pessoal. Enfim, é um espetáculo de livro, mas eu estou procurando falar aleatoriamente, né, sobre os diversos assuntos. Por exemplo, nessa aula de hoje, eu estou praticamente eu estou relendo o livro, tá? Mas eu vou falar muito de forma genérica para não dar spoiler do livro. Mas o David teve muito problema na infância e, enfim, e aí ele, né,
quando ele conseguiu deslanchar, conseguiu se tornar um oficial, um aposentado, um Navy SEAL da Marinha Americana, um palestrante internacional, de renome internacional, né? Hoje uma pessoa, o primeiro livro dele, eu estou lendo o segundo, no primeiro ele já tinha vendido 5 milhões de cópias. Então, então aqui na Escola do Velho Cascudo, o meu objetivo é que você entenda que os seus resultados dependem única e exclusivamente de você e de Deus. De você por quê? Porque você precisa aprender a tomar decisões, você precisa ampliar sua visão de futuro para você poder ver o que você quer, como você quer fazer, e os resultados vão depender de você fazer os planos de forma correta, organizar as coisas de forma correta, mas os resultados, né, Deus tem que pôr a mão para que os resultados sejam os melhores possíveis. Bom, dando continuidade aqui, nós vamos você tem uma máxima que eu comento com vocês em todas as aulas, que você procure aprender pelo menos uma coisa por dia. Então, pegue um tema que você tem dificuldade e tenha acesso a, no mínimo, 3 fontes, faça um resumo manuscrito de, no mínimo, 8 linhas, no máximo 15, e leia quantas vezes for necessário para que você aprenda sobre o assunto. Bom, como a gente fala aqui de empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala também de empregos, de trabalho, de CLT. Então, aliás, eu quero te fazer uma pergunta. Tá bom para você? Ou você gostaria de melhorar, de mudar, de crescer, de ganhar mais dinheiro? Se tá bom para você, ok. Se não tá bom para você, eu sugiro mudar geral. Por que a gente tem dificuldades para mudar geral? Você sabe, não? Bom, as grandes dificuldades para que a gente mude geral, elas normalmente têm origem na nossa infância. Porque, eu sou freudiano, e segundo Freud, nós aprendemos as coisas até uns 6, 7 anos. Então, aqueles momentos, aquelas broncas que nós tomamos, aquelas travas que a gente recebe dos nossos pais, aquilo acaba se tornando situações onde a gente depois, quando nos tornamos adultos, que vamos para o mercado de trabalho, que vamos nos tornar empreendedores, que vamos para a vida onde a gente precisa produzir, nós estamos travados, né? E nós não reconhecemos isso. Então, eu digo o seguinte: para que a sua vida melhore, você tem que fazer uma análise interna com você, vá buscar lá na sua infância como você era trabalhado pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus irmãos mais velhos, enfim, busca lá, e o que você descobrir que você tenha ficado preso àquelas circunstâncias, àquelas situações. Eu dei um pouco de sorte, porque eu, por exemplo, eu sou primogênito do meu pai. Então, o meu avô, por algum motivo, ele gostava muito de mim. Então, ele ficava comigo como se eu fosse um troféu, e ele me levava, me apresentava para os amigos, e ele sempre dizia para os amigos deles que me apresentava como Dr. Altair, né? Eu acho difícil vir a ser um PhD, mas quem sabe se eu me animar, né? Mas não é a minha intenção, e nem essa aula é exatamente isso, mas eu tive... É claro que eu tenho algumas travas, né? Eu vivo me questionando, vivo buscando aqui dentro de mim para poder eu destravar e ir à luta. Então, eu não sou procrastinador nem preguiçoso,
mas eu sou um tanto limitado. Por exemplo, em relação à tecnologia da informação, devido à idade que eu estou atingindo, 70 anos, eu não tenho tanta facilidade. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou me jogando. Eu estou aprendendo aqui o OBS Studio, estou estudando o máximo que eu posso, estou escrevendo aqui as minhas 8 linhas manuscritas sobre os tópicos que eu quero aprender e vou tocando. E vamos lá, vamos em frente. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. Você acha mais importante você ter para oferecer ou você receber das outras pessoas? Bom, eu não vejo nenhum problema em recebermos ajuda de outras pessoas. Porque eu, por exemplo, recebi ajuda, né, da minha madrinha Antônia com meu padrinho compadre Pedro e recebi ajuda da minha tia Martinha com meu tio Darcy. São 2 irmãs de minha mãe e essas pessoas me ajudaram. Mas eu, durante o momento que fui ajudado por essas pessoas, eu não via a hora de poder produzir, poder me tornar produtivo e poder retribuir aquela ajuda que eu tive das pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não consegui reproduzir